Fala, meus amigos e minhas amigas. O pesadelo para Jair Bolsonaro está cada vez pior. Uma revelação feita pela jornalista Andréia Sadi, do G1, traz uma notícia sobre o tenente-coronel Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Rumo aos 700 mil inscritos, eu conto com você e queria pedir também para você se inscrever no canal, eu já falei, né? Me seguir no Twitter e no Instagram. Os links estão aí abaixo, TikTok e Facebook, tá certo? A gente tá entrando lá no Twitter, mais com força agora, e a gente precisa do teu apoio, que você possa nos seguir. Dado o recado, sem mais delongas, eu tô citando a fonte aqui, né, que é oriunda da jornalista Andréia Sadi, para que a coisa fique transparente e clara, né? O que é que ocorreu? O tenente-coronel Cid, ele foi preso pela Polícia Federal no dia de ontem, na Operação Venire, que investigava, a Polícia Federal estava investigando a falsificação em cartões de vacina do clã Bolsonaro e também de aliados. Foi encontrado na casa do coronel Cid dinheiro, tanto dólares como reais, e não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. E olha a manchete que eu vejo aqui para vocês. Nos bastidores, Coronel Cid relata ter testemunhado propostas de golpe após Bolsonaro perder as eleições. Eu vou repetir. Nos bastidores, Coronel Cid relata ter testemunhado propostas de golpe após Bolsonaro ter perdido as eleições. Essa notícia está deixando o Bolsonaro altamente preocupado e desesperado. Porque o tenente-coronel Cid, se abrir o bico, o bicho pega. Vejam o efeito dominó. Se o Anderson Torres fala, o tenente-coronel Cid fala. Se o tenente-coronel Cid fala, o Anderson Torres fala. E outros, até um que diz saber quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. A matéria diz, em determinado trecho, o seguinte, aqui eu abro aspas. No relato de Cid, havia pressões a Bolsonaro para que ele virasse o jogo, assinando 142, e até que encampasse um golpe para prender ministros do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes. A partir desse roteiro, Bolsonaro convocaria novas eleições e ordenaria voto impresso. No relato do fiel escudeiro de Bolsonaro, continua Sadi, o ex-presidente apenas ouvia as propostas dos seus aliados. Cid adota a estratégia de blindar o ex-presidente também no caso das joias. Ele tentou tirar do então presidente a responsabilidade sobre a tentativa do governo de levar para o acervo pessoal as peças avaliadas em 16,5 milhões recebidas da Arábia Saudita. Não tem como o tenente-coronel Cid não ter sido pressionado ou ter sido mandado a cometer essas irregularidades. Jamais, e isso não cabe na cabeça de ninguém, vejam, a Procuradoria-Geral da República quis sustentar que o Bolsonaro não sabia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que seria impossível o Bolsonaro não saber dos crimes que estavam sendo realizados. Por isso que ele foi alvo de busca e apreensão e o seu celular foi apreendido pela Polícia Federal. A coisa é tão grave que a prisão do tenente-coronel Cid e essas informações de conselhos para um golpe de Estado, para a prisão do ministro Alexandre de Moraes, faz com que o governo tenha mais argumentos na CPI do golpe que vai ser instalada na Câmara dos Deputados e também no Senado, já que é uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Observem também que a coisa não para aí. Bolsonaro está preocupado com essa questão e preocupado agora com Carlos Bolsonaro. O Ministério Público não tem mais dúvidas. O esquema de rachadinha do vereador Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro era robusto. Vocês observem que os holofotes da rachadinha estavam voltados. Primeiramente a Flávio Bolsonaro. Quando você fala em rachadinha no Brasil, a primeira pessoa que vem à mente é Flávio Bolsonaro. Depois o pai, Jair Bolsonaro, que foi ele, com certeza, que ensinou os filhos essa prática corrupta, que é uma prática de peculato.
roubo de dinheiro público, porque na medida em que você recebe o dinheiro, os servidores recebem o dinheiro, dinheiro esse que é pago pelo contribuinte, e eles devolvem esse dinheiro ao parlamentar, o parlamentar está roubando o dinheiro, está usando o gabinete para enriquecer. É peculato, é roubo, né? Às vezes as pessoas falam palavras difíceis para que o grande público não entenda. Então, Rachadinha Flávio, é tanto que o apelido dele na internet é Flávio Rachadinha, aí vem Jair Bolsonaro e agora Carlos Bolsonaro. E Jair Bolsonaro tem uma imensa preocupação com Carlos, por conta que dizem que ele, psicologicamente, é um camarada fraco, no que se refere a não aguentar pressões. Observem, o Bolsonaro, quando foi na época da Covid, xingava as pessoas, falava eu não sou coveiro, dizia que não tinha medo de ninguém, dizia que ia pra guerra e não tinha medo de morrer, né? E na primeira oportunidade em que é enquadrado pela Polícia Federal, ele chora ao vivo na Jovem Pan. Demonstra o seu caráter fraco diante das adversidades. Lula, quando foi perseguido por Sérgio Moro, demonstrou uma força inigualável. Eu nunca vi uma pessoa tão forte como Lula. Enfrentou os processos, sabidamente ilegítimos, mas enfrentou, sempre com indignação. Sabia que seria preso de forma política, não fugiu do Brasil. Quando o Moro mandou prender, ele não atendeu a ordem do Moro. Fez um discurso histórico no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC. Depois ele foi levado pela Polícia Federal e enfrentou os 580 dias de prisão ilegal de forma corajosa, sem se deixar levar. Tentaram dar a Lula uma tornozeleira eletrônica quando as coisas estavam se fechando para a turma da Lava Jato. Tentaram primeiramente dar a ele uma tornozeleira eletrônica. Vá para casa. Ele disse, não, eu não sou pombo correio, eu vou sair daqui de cabeça erguida. Depois tentaram levar o Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Queriam tirar de Curitiba, porque as provas do conluio já estavam aí na internet e também nos veículos de comunicação, que eles queriam se livrar do Lula. O que foi que aconteceu? Deputados e deputadas federais de vários partidos foram até o presidente do Supremo Tribunal Federal da época, o ministro Toffoli, e disseram que não aceitariam, que já estava demais. O Supremo Tribunal Federal decidiu não. Juíza Carolina Lebos, essa juíza era juíza de execuções penais, o Lula vai ficar aí. O que foi que deu? Terminou o Lula sendo solto, depois os seus direitos políticos restabelecidos, e o Lula volta à presidência da República. Pois é, olha a diferença de um líder político corajoso como o Lula e um camarada que só tem bravata, um camarada que só quer lacrar, que na hora da adversidade chora, se treme de medo de uma delação premiada. Se o tenente-coronel Cid resolver falar, e se o Anderson Torres resolver falar, eu acho que a casa do Bolsonaro vai terminar de cair de vez. Se eles não delatarem, a casa do Bolsonaro cai de todo jeito. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.